Terça-feira, 11 de junho de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você confere que o CREA abre seleção para estagiários em Direito e Administração. E você vai ver também. Brasil prepara segurança para a Copa América. Preço dos presentes do Dia dos Namorados estão mais atrativos este ano. Papa Francisco afirma que a vida cristã é um caminhar. Estas e outras informações a partir de agora no Imaculada Notícias. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deu um pronunciamento nesta segunda-feira sobre as conversas atribuídas a ele com procuradores quando ainda atuava na Lava Jato. Segundo o portal de notícias Intercept Brasil, as mensagens apontam para uma colaboração proibida envolvendo a força-tarefa da operação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, respondeu às acusações de colaboração proibida durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira em Manaus. Moro esclareceu que as conversas atribuídas a ele, quando ainda atuava como juiz federal e procuradores da Operação Lava Jato, divulgadas pelo site de notícias The Intercept Brasil, não contêm orientações. Olha, eu na verdade já me manifestei ontem, né? Eu não vi nada demais ali nas mensagens. O que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. O ministro também questionou a autenticidade das mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque, veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Veja, os juízes conversam com procuradores, juízes conversam com advogados, juízes conversam com policiais. Isso é algo normal. Segundo a equipe do Intercept, as mensagens trocadas por meio de um aplicativo de conversas por celular foram entregues por uma fonte que pediu sigilo. O conteúdo apontaria para uma colaboração proibida entre o então juiz federal responsável por julgar a Lava Jato em Curitiba e os procuradores a quem cabe a acusação de suspeitos de integrar o esquema de corrupção. Em texto que acompanha a publicação das 3 reportagens divulgadas no domingo, o Intercept Brasil sustenta que o teor das mensagens indica comportamentos antiéticos e transgressões. Divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. E manifestantes pediram liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira em Brasília. Os protestos ocorreram um dia depois do vazamento de informações que indicariam uma manobra entre o juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato responsáveis pela acusação e condenação de Lula. Um grupo de manifestantes se reuniu nesta segunda-feira em Brasília e pediu liberdade para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A inscrição Lula Livre era mais vista em cartazes e faixas. Já nos altos-falantes, as palavras de ordem eram contra o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O portal Intercept Brasil teve acesso a documentos parcialmente divulgados no domingo que sugerem que o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, trocou informações com o então juiz por meio de um aplicativo de celular. Para a Intercept, o conteúdo apontaria para uma colaboração proibida entre o magistrado e o procurador. O juiz Sérgio Moro condenou Lula em primeira instância pelo caso do Triplex no Guarujá, em julho de 2017, a 8 anos e 10 meses de prisão. E o Brasil prepara um esquema de segurança para a Copa América que começa na sexta-feira. Os estádios vão contar com reconhecimento facial para impedir a entrada de torcedores violentos. O Brasil vai impedir a entrada no país de torcedores violentos e vai aplicar tecnologia de reconhecimento facial nos estádios durante a Copa América, que começa no dia 14 de junho.
O país já tem experiência na organização de mega eventos esportivos, depois de sediar a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. A Copa América 2019 será disputada em 5 cidades de 14 de junho a 7 de julho, por 10 seleções da região e os convidados Japão e Catar. Além do cuidado com as delegações esportivas, as autoridades e os turistas, o foco está em impedir que os chamados barra-bravas, os torcedores violentos, entrem na festa. O primeiro filtro será nos aeroportos, portos e fronteiras terrestres. Os torcedores com antecedentes criminais em seus países serão parados no controle migratório, que tem uma base de dados atualizada diariamente. Só a Argentina forneceu uma lista com 5.000 pessoas. O segundo filtro estará nos estádios, que vão contar com tecnologia de reconhecimento facial. Segundo o comitê organizador local da Copa América, 10.000 agentes de segurança privada vão atuar dentro dos estádios. No entorno, a vigilância fica por conta da polícia de cada estado. E o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul abriu nesta semana as inscrições para o processo de escolha de novos estagiários para atuarem nas áreas de Direito e Administração na sede de Campo Grande em contratação imediata. Conforme publicado pelo Conselho, os estagiários deverão ter um horário de 6 horas diárias, trabalhando das 12 horas até as 18 horas de segunda a sexta-feira e recebendo uma remuneração de R$ 944,81 e outros R$ 65 de auxílio transporte. Não foi informado o número total de vagas disponibilizadas para as contratações imediatas, mas 10% delas serão reservadas para estudantes que possuam alguma deficiência. O candidato que se interessar e participar do processo deve acessar o site do CREA-MS e preencher o formulário disponível no edital divulgado pelo órgão e logo em seguida levar impresso, assinado e entregue com outros documentos exigidos no edital ao Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, localizado na Rua Rio Grande do Sul, número 210. Bom, e no próximo bloco você vai ver que os presentes para os Dias dos Namorados estão mais atrativos. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. E a variação no preço dos produtos e serviços mais consumidos no Dia dos Namorados deste ano foi menor que a inflação geral, segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Esse casal não vai ter surpresa no Dia dos Namorados. Raquel e Vitor decidiram ir juntos ao shopping para comprar os presentes. A gente ficou muito em dúvida no que dar, a gente queria dar alguma coisa que de fato fosse usar, né? E aí a gente decidiu que era melhor comprar junto. João já escolheu o que vai dar para a namorada, que faz aniversário no mesmo dia. Pretendo dar para ela um conjunto de maquiagem que ela falou que tá precisando e tal, que tá sem também. Este restaurante preparou uma programação especial para a data. É uma experiência gastronômica, né? Que é o nosso festival de fondue. Há 15 anos, né, que nós já temos esse clássico aqui na nossa casa. É a noite mais concorrida do nosso restaurante. O gasto com o restaurante é um dos serviços que ficaram mais caros nesse Dia dos Namorados em relação ao ano passado, segundo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. O preço dos presentes e serviços mais consumidos na data variou 2,35% do ano passado para cá, um índice que é menor do que a inflação geral de 5%, registrada no mesmo período. Dos serviços mais escolhidos pelos casais, teatros e shows musicais tiveram queda nos preços. Já cinemas e bares e lanchonetes estão mais caros. Da mesma forma, bens duráveis, né, que são itens que normalmente a gente usa presentear, um celular, por exemplo, também não tiveram espaço para subir muito de preço. Então, por conta da tendência atual dos preços, né, não houve assim, uma aceleração destacada, né, dos produtos e serviços e a inflação permaneceu baixa. Em tempos de festas juninas, a comida típica nesse período não pode faltar. Na hora de ir às compras, sempre vale uma pechincha para garantir que os produtos não pesem tanto no bolso. Veja a reportagem da TVE Bahia.
Milho, amendoim, laranja, licor, São João que é São João não pode deixar de ter essas iguarias típicas da festa nordestina brasileira. Com São João já batendo na porta, a procura pelos produtos típicos do arrastapé junino aumenta bastante nessa época do ano. Seu Emanuel, que vende na feira de São Joaquim há mais de 41 anos, está otimista. A tendência é que aumente então, né, a procura? Com certeza, que Deus ajude que aumente, né? Os feirantes esperam que esse movimento aumente a partir do dia 15, semana do São João. E aqui na barraca do seu Djalma não vai faltar nada, né, seu Djalma? Não vai faltar nada, pai. Tudo fartura, pai, como tá essa espiga de milho, tudo cheio, pai, tudo correu, tudo certo, pai. Chuva direitinho, tem milho, tem amendoim, tem coco, tem tudo de fartura. A Josenilda, que veio pesquisar os preços dos produtos juninos na Feira Livre, experimentou o licor. Como o litro estava a R$ 6,00, ela resolveu levar. Ainda está bom, né? Quando estiver mais próximo do São João vai subir mais, mas no momento ainda está bom. Já na barraca do seu Raimundo, a saca do amendoim está custando R$ 60,00. O cliente pode pechinchar, ganha um descontinho? Pode que sim, tem que ter a pechincha, né? Vem depressa, minha neguinha, pra alegrar meu coração, pra que eu veja colorido. E o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, se reuniu ontem com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, na tentativa de salvar o acordo nuclear assinado em 2015. Maas visitou a capital do Irã, Teherã, e disse que a Alemanha, a França e a Inglaterra continuam empenhadas em salvar o acordo e que os 3 países pretendem cumprir as obrigações do tratado. No ano passado, os Estados Unidos deixaram o acordo nuclear, alegando que o Irã não o estava cumprindo e impôs sanções econômicas ao país do Oriente Médio. A medida norte-americana aumentou as tensões na região, inclusive com o risco de uma guerra. Países europeus têm tentado, desde então, reverter o embate entre Washington e Teherã para evitar um conflito. Hoje, o diretor do Observatório Nuclear das Nações Unidas afirmou que o Irã seguiu adiante com a promessa de acelerar a produção de urânio enriquecido. No encontro com o ministro de Relações Exteriores alemão, o colega iraniano Mohammad Zarif culpou os Estados Unidos pela tensão crescente. Afirmou que Washington declarou uma guerra econômica ao Irã e que essa guerra representa uma ameaça real ao mundo e à ordem internacional. Não há relação com Deus fora da gratuidade. Foi o que recordou o Papa Francisco na missa matutina, celebrada nesta terça-feira na Casa Santa Marta, exortando a alargar o coração para receber a graça e na vida espiritual a não correr o risco de escorregar no pagamento como se quiséssemos subornar o Senhor. Ma nella nostra vita spirituale abbiamo sempre il pericolo di scivolare sul pagamento, sempre. Anche parlando col Signore, come se noi volessimo dare una tangente al Signore, no? La cosa non va lì, non va per quella strada. No, Signore, se tu mi fai questo, io ti darò questo. No. No, io faccio questa promessa, ma questo mi allarga il cuore per ricevere quello che è lì, gratuito per noi. Questo rapporto di gratuità con Dio è quello che ci aiuterà poi a averlo con gli altri, sia nella testimonianza cristiana, sia nel servizio cristiano, sia nella vita pastorale di coloro che sono pastori del popolo di Dio. Strada facendo, la vita cristiana è andare. Predicate, servite, servire, non servirsi servite e date gratis quello che gratis avete ricevuto. E por hoje é só. Amanhã Imaculada Notícias está de volta a partir das 5h30 da tarde. Desejo a você um excelente fim de tarde, fique com Deus e salve Maria Imaculada.